vamos lá. Só vou olhar para você. Tá me ouvindo? Tá vendo minha tela? Tá beleza? Ok. Então vamos lá. Tá me ouvindo bem? Eu tô mudando. Estão me ouvindo bem, né? Ok? Dá o joinha aí, dá o joinha. Beleza, beleza. Então vamos lá, pessoal. Probleminhas técnicos, mas deu tudo certo. Vamos lá. Então, primeira coisa, meu nome é Carlos. Eu vou estar falando com vocês aqui hoje sobre construção de autoridade em mercados internacionais através do LinkedIn e o que eu chamo de marketing de relacionamento. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, aí todos os slides dessa apresentação vai ficar gravada. Eu vou colocar ela, vou subir ela no YouTube também depois, ela vai ficar gravada. E aí vocês têm a oportunidade de se conectar comigo direto no Insta. Para se conectar comigo é _Carlos Monteiro, tá? Então, a agenda de hoje, bem direto e reto. Falar um pouquinho sobre mim, os projetos que eu toco, a minha jornada, quais os meus aprendizados aqui na Dinamarca, eu estou aqui há 9 anos, dicas práticas para construção e ganho de autoridade, e aí eu vou abrir para perguntas e respostas, se vocês quiserem interagir, vai ser um prazer, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, agora vamos lá, é falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Carlos, essa primeira foto, natural de São Paulo, sou pai de 2 filhas, Inês, a da esquerda, já está com 9 anos, a Cecília com 7, então aqui elas estavam menores, essa é uma foto na Suécia. Estou na Dinamarca aqui há 9 anos, eu me considero alguém que viaja muito, adoro viajar a trabalho, né? Eu venho construindo a minha carreira já, e eu vou falar como é que eu construí minha carreira. Sou um produtor de conteúdo, então essas fotos aqui, elas são de produção de conteúdo, né? Que eu fiz, eu tenho uma empresa que se chama Evolve, tem um podcast também, onde eu entrevisto tomadores de decisão nos países que eu viajo. Cara, gosto de uns drinks, gosto de café e adoro a praia também do Brasil. Projetos, né? Eu sou fundador da Evolve. A Evolve é uma empresa aí que trabalha com o que eu chamo de... É uma produtora de conteúdo e uma empresa de networking para empresas no mundo do e-commerce. Eu também sou fundador de um projeto que se chama Jornada Brasileiros no Exterior. Basicamente, esse projeto, e aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele hoje, ele é um projeto que eu criei aí durante a pandemia, em 2020. Eu sempre produzi muito conteúdo, né? Sempre com o objetivo de conectar pessoas, com o objetivo de inspirar as pessoas. E durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu tinha feito uma viagem para Amsterdã. E nessa viagem eu fiz um post lá no LinkedIn, as pessoas foram 10 pessoas, me encontraram, eu fiquei maravilhado com aquilo, achei incrível, foi um encontro que a gente fez. Aí veio a pandemia, aquilo meio que perdeu, e eu falei, por que não criar um projeto onde eu possa me conectar com brasileiros que eu julgo incríveis e que estão fazendo um trabalho maravilhoso e eles estão fora do Brasil. Então eu já tenho mais de 30 pessoas, e a ideia maior desse projeto é a gente ter uma rede de mentores para oferecer o que eu não tive quando eu cheguei na Dinamarca nesses 9 anos. No meu começo foi muito duro, né? Acho que a maioria das pessoas que assistem e vão assistir, elas têm desafios enormes, não só na Dinamarca. Acabei de sair de uma entrevista com alguém que é um CTO de uma empresa e ele veio com a Alemanha, com a família para a Alemanha, também com muitos desafios. Então a gente passa por muitos desafios em comum. Então, por isso que eu criei esse projeto, para ter uma rede de mentores, uma rede de apoio com profissionais brasileiros que estão espalhados pelo mundo, né, e que fazem e que acontecem. A minha jornada começa em 2009. Eu trabalhei para o consulado da Dinamarca no Brasil, lá eu conheci minha ex-mulher, fui fazer estágio lá no governo dinamarquês, ajudando empresas dinamarquesas a se conectarem com empresas brasileiras. Basicamente era esse meu papel. Também, depois de quase 2 anos lá no consulado, trabalhei para a Siemens, também como estagiário. Eu estava ali na PUC naquela época, então eu trabalhei como estagiário nessas 2 empresas. O consulado foi uma experiência interessante, porque me ensinou o que um governo faz, né? Como é que as empresas e os governos trabalham junto. E a Siemens também, eu estava ali trabalhando muito no marketing da área de energia. Em um dado momento eles queriam me contratar, mas eu não me via trabalhando numa estrutura daquele tamanho, né?
Chego na Dinamarca, aí com a Inês com 6 meses. Aí ela estava com 8 meses, eu estava mais gordinho. E basicamente eu cheguei aí sem nada. E quando eu falo sem nada, é sem nada mesmo. Eu cheguei simplesmente com uma filha, com uma esposa, fui morar na casa dos meus sogros, né? Ficamos lá por 8 meses. Antes de chegar na Dinamarca, eu criei um blog. Esse blog se chamava denmarkbrazil.com. E nesse blog eu produzia conteúdo aí sobre o mercado, sobre business em Brasil, né? O negócio no Brasil. E essas entrevistas elas ainda estão aí no meu canal, no YouTube, que é onde hoje a gente está trazendo muito conteúdo para o Jornada Brasileiros no Exterior. E basicamente foi assim que eu comecei. Então eu comecei produzindo conteúdo, né, sobre negócios no Brasil, e a ideia era simplesmente eu me posicionar como um estrangeiro interessante aos olhos dos dinamarqueses, porque eu queria trabalho. Eu cheguei aqui como a maior parte, eu acredito, das pessoas, elas entendem que estão aqui na Dinamarca ou no exterior, que arrumar trabalho quando você chega no exterior não é algo fácil. Você tem um tempo ali até esperar o seu visto, né, chegar. Então eu comecei a produzir conteúdo e comecei a tentar criar as minhas redes de relacionamento. Só que foi um processo muito desafiador para mim. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês, e foram vários aprendizados, vários insights que eu tive, né, é o seguinte: quando a gente está nessa jornada aí, a primeira coisa para pensar de busca de trabalho. Então eu tinha um blog, a minha ideia ali do blog era me posicionar como estrangeiro para arrumar trabalho. Então eu estava mandando e-mail para um monte de gente. Mas a primeira coisa, a primeira lição que eu tive: quantos e-mails você, pessoa física, você recebe aí? Pessoa física e pessoa jurídica, né? Você recebe diariamente. Existe um estudo que diz hoje que um tomador de decisão ou um trabalhador aí, um cara que trabalha numa empresa, um gerente médio, o cara recebe em média 121 e-mails por dia. Não necessariamente todos estão endereçados para ele, mas ele ou ela, né? Mas a pessoa recebe uma porrada de e-mail. Aí, em cima disso, os executivos mais para cima, os caras recebem mais de 300 e-mails. Sem contar com todos os outros canais de comunicação. Então, o cara tem mensagem no Messenger, mensagem no WhatsApp, mensagem no Insta. Então, cara, e daí, né, Carlos? Significa que, cara, a atenção hoje ela é muito espalhada, né? E a gente precisa chamar a atenção das pessoas. Aqui eu quero falar que, assim, cara, o desafio era muito grande, né? Eu não tinha uma rede de relacionamentos, então eu procurei primeiro os tais consultores aí no Job Center, que o pessoal fala, vai falar com um consultor lá, e na boa, isso nunca me ajudou, né? Teve um consultor em especial, que não foi do Job Center, mas foi de um outro lugar, isso bem lá no começo da minha jornada, que o cara falou: meu, você tem um blog? Sinceramente, para que você tem um blog? Não serve para nada. O cara era da Tunísia, eu não me esqueço, e ele falou assim: alguns brasileiros, e você é o terceiro que vem aqui, tem umas ideias que não tem muito a ver. Teve uma menina que queria vender café, e eu saí puto daquele lugar, porque eu falei: meu, café é brilhante, tem demanda, é uma coisa que tem demanda. Então esse cara, ele não deveria ser um consultor aqui, na minha opinião. Né? Então, ele me questionou: para que você tem um blog? Isso tudo aconteceu em 2013. Eu cheguei aqui em junho de 2013, então a minha chegada foi super gostosa, que foi uma época que fez muito calor, né? E acho que a gente tem aquela coisa, como estrangeiro, você chega no país, então, como eu cheguei, era uma coisa nova, era uma coisa legal, mas aí a realidade bate na cara, né? E, cara, quando saiu meu visto, eu enviei mais de 300 currículos e eu ouvia muita coisa que eu não tinha, que eu não falava dinamarquês, ou que eu não tinha universidade dinamarquesa. Então eu sentia que eu estava dando muito murro em ponta de faca, que eu estava dando com a minha cabeça assim na parede, era a minha sensação. Além disso, eu tinha uma crença que eu acreditava que a minha habilidade única era apenas ajudar empresas dinamarquesas a entrarem no Brasil. Por quê? Cara, eu só tinha tido 2 estágios. Eu tinha trabalhado com meu pai tem uma camisaria, inclusive eu estou usando uma camisa dele.
Mas a minha crença era, porra, eu trabalhei no consulado da Dinamarca, eu acho que eu só consigo ajudar a empresa dinamarquesa a entrar no Brasil. Eu trabalhei para Siemens, mas era uma coisa ali um pouco desconexa do marketing, que eu me sentia, as palavras que as pessoas usam hoje, eu me sentia um impostor, né? Eu me sentia que eu não tinha muito para oferecer. Então, o que eu estava fazendo? Eu tinha o meu blog, conteúdo ali, que eu tinha meu canal no YouTube, entrevistava pessoas, muitas pessoas no Brasil, para produzir conteúdo sobre o Brasil. Eu tinha feito várias entrevistas, mas a minha habilidade, o que eu acreditava ser, eu achava que era alguém que só podia ajudar empresas dinamarquesas a entrar no Brasil. Então, esses dois estágios, eles tinham sido a minha experiência até então. E, de fato, nada parecia, né, funcionar. Em 2013, eu ainda não entendia inteiramente o poder da mídia social. Então, aqui eu tenho algumas respostas dos e-mails que eu recebi, né? Gente que falava, teve alguns casos mais raros ali, o pessoal falava, pô, manda um currículo, manda um e-mail, mas eu nunca ouvia de volta. Cara, mas era sempre assim, perguntando sobre o Brasil, né? Então, a minha meia-culpa aqui, e a minha crença, por isso que eu falei da crença, era que eu só podia ajudar as empresas a entrarem no Brasil, tá? Só que eu produzir conteúdo ali para o blog, eu via que aquilo de alguma forma fazia sentido, porque eu estava recebendo feedback de algumas pessoas, as pessoas entravam em contato. Teve uma época ali que o blog bateu 2.000 visitantes únicos. Pessoal, de vez em quando eu só vou sair aqui e olhar para a cara de vocês, tá beleza? Tá todo mundo acompanhando? Tá ok? Tá bom, Ana? Tá. Tem a Carla aí também. Carla, prazer. Eu vou dar uma paradinha e eu volto, tá? Só para ver se a galera tá acompanhando. Ok, apresentação dos slides, tá bom, vamos lá? Então, tá carregando. Eu via que aquilo fazia um pouco de sentido, só que eu não entendia o mecanismo. Porque, na real, produzir conteúdo é uma coisa, né? E o conteúdo que eu produzia, eu entrevistava muitas pessoas, tá? Para quem é de São Paulo, o Magazine Luiza, Magazine Luiza não, a Casa Santa Luzia, perdão. Entrevistei o diretor financeiro do Mercado Pago. Cara, entrevistei vários amigos que eram diretores ou presidentes de empresa, e eu falava para os caras, olha, vocês vão me ajudar, eu estou indo para a Dinamarca, preciso começar alguma coisa aí para trabalhar a minha marca pessoal, né, que é o termo que está em alta aí hoje. Mas eu não tinha de fato uma estratégia, né, de como que eu ia fazer aquilo. Eu só estava produzindo conteúdo, que é beleza, que é joia, me ajudou pra caramba. Mas não basta produzir o conteúdo, você tem que primeiro ser intencional, ou seja, entender para quem que você quer produzir, o que você quer falar, ser consistente e mais importante, que é o que eu vejo muito hoje, é distribuir o conteúdo. Então, o que eu fiz, né? Antes de falar desse passo a passo, porque eu mandei mais de 300 currículos, falei com, cara, mais de 600 pessoas, tá? E eu tive uma reunião de emprego ali que eu consegui. Eu tive uma reunião que eu consegui, então eu falei, porra, esse negócio é estupidez ficar fazendo o que todo mundo fala, porque o feedback que eu recebia dos consultores do Job Center era fazer o seguinte, manda e-mail aí para o pessoal das empresas, só mandar e-mail, é só fazer isso? É só assim? Não. Então, o que eu comecei a fazer? Eu recebia aquelas negativas e algumas delas eram interessantes. O pessoal falava, pô, você tem um perfil interessante, mas agora não estamos querendo olhar para o Brasil e tal, né? Eu tinha uma taxa de respostas até que interessante e alta desses tomadores de decisão. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar todas essas pessoas que eu mandava e-mail e comecei a adicionar no LinkedIn. Eu pedia feedback sobre o meu blog e eu interagia ocasionalmente, ou seja, eu mandava uma mensagem falando, cara, essa entrevista eu acho que tem a ver com você, ou se você puder passar ela para alguém, eu agradeço demais, eu acho que pode contribuir. Só que atenção, né? O principal ponto pelo qual eu consegui me conectar com muita gente relevante no LinkedIn foi porque eu comecei a personalizar minhas mensagens. Eu não tinha estratégia de LinkedIn quando eu comecei. Eu tinha desespero. Mas eu percebi que se eu personalizasse minhas mensagens, se eu
no LinkedIn, e até hoje eu faço muito conteúdo no Insta, vocês podem olhar do que as pessoas fazem muito errado, e cada vez mais. Primeiro ponto é assim, você criar um elo, explicar o que você quer, né? E aí, no meu caso ali, eu comecei a personalizar minhas mensagens e falava que eu escrevia para a comunidade dinamarquesa sobre business no Brasil. Assim, eu comecei a construir uma rede, só que ela era uma rede, cara, de tomador de decisão de empresas que ia de marítimo até e-commerce. Eu não tinha uma estratégia, um nicho bem definido, e tudo bem, eu tava dando cabeçada ali, tentando descobrir os meus caminhos, né? Por quê? Porque eu queria um emprego. Então as ações que eu tomei foram exatamente essas. Eu comecei a expandir minha rede, né? Eu me conectava com tomadores de decisão na Dinamarca, eu não focava no nicho. Entrei em vários grupos que falavam sobre negócios no Brasil. E, cara, eu fiz várias besteiras também, fui excluído de alguns grupos, teve gente que cancelava os meus artigos, falava, pô, esse cara é chato demais, o cara fica mandando mensagem aqui. Eu entendi que antes de eu produzir e publicar alguma coisa num grupo fechado, cara, eu preciso pedir autorização, eu preciso construir um relacionamento com o dono daquele grupo ou com os donos daquela comunidade e ser respeitoso, né, com eles. Então, em outubro de 2013, a segunda coisa, a primeira, essa coisa acontece aqui. Esse cara, ele é o fundador de uma empresa que se chama OBH Nórdica. Ele me seguia, eu não sabia. Ele viu essa entrevista, que é com um amigo meu, que ele sentava numa empresa, ele era diretor de uma empresa no Brasil que fiz uma entrevista de iluminação, maior distribuidora e importadora de luminárias. A gente fez uma entrevista, eu publiquei no YouTube, depois no LinkedIn, e ele sentava no board dessa empresa que se chamava Umage. Esse cara da direita, o Jacob, esse cara aqui, eu não lembro o nome dele, porque eu nunca falei com ele, eu fiquei sabendo que ele me indicou para o CEO dessa empresa que queria entrar no Brasil. Isso me chamou minha atenção, falei, putz, tem um caminho aqui, legal. Eu estava produzindo meu conteúdo lá no LinkedIn, YouTube, LinkedIn. Ele chamou a atenção desse camarada, ele me indicou, né, fez um referral, falou, ó, esse cara aqui, o Carlos Monteiro, parece que sabe alguma coisa do Brasil. Janeiro de 2014, fechei meu primeiro contrato de consultoria, sem ter empresa, sem ter conhecimento de precificação, de como que eu ia fazer, do que eu ia fazer. Eu sabia que eles tinham que entrar no Brasil e sabia que eles queriam ter um MVP ali, um Minimum Viable Project, product, né, mais um project ali que eles queriam para entrar no Brasil. Fechei meu contrato em 2014 e aí, cara, aí começa a minha jornada, como vou chamar, um empreendedor, como consultor ali, né? Então tinha minha consultoria, eu sigo publicando conteúdo no LinkedIn, sigo publicando conteúdo no meu blog, só que aí já está mais claro para mim como é que o LinkedIn funciona ali a partir de 2014, né? Eu utilizo o LinkedIn ainda como um canal de relacionamento e muito de distribuição de conteúdo, tá? Só colocar minha cara aqui pro meio, que é... Tá bom, aqui beleza. E aí acontece uma coisa, do mesmo jeito que a gente tem a Copa do Mundo agora, em 2014 a gente teve aquela Copa do Mundo no Rio de Janeiro. E uma jornalista, ela me encontra, ela fala, putz, cara, aqui da cidade, que tal você fazer um conteúdo aqui pra gente? Eu falo, beleza, que tal você topa fazer uma matéria sobre o Brasil, né? Aí ela me achou no LinkedIn, ela achou meu blog, a importância do LinkedIn, a importância de se produzir conteúdo, achou meu blog, veio falar comigo e me faz um convite. E, cara, ela me colocou no maior veículo aqui da cidade, né, onde eu moro, Odense. Ela me colocou na capa do jornal e isso foi um ponto, assim, eu diria que foi um dos primeiros pontos de virada da minha carreira. Isso em fevereiro, ela fez a matéria comigo no final de janeiro, saiu em algum momento em fevereiro, não sei se eu consigo achar a data aqui, mas tudo bem. E cara, isso, tá vendo aqui? Ela fez. Esse cara era o embaixador. Eu saí aqui na capona estampada na capa do jornal e algumas empresas
que estão no Brasil, empresas dinamarquesas aqui da ilha, né? E aí, na segunda-feira, isso aí me ensinou muita coisa, o poder da mídia, né? O poder do earn media, quando você ganha uma mídia desse porte, e a gente está numa cidade aqui, Odense, tem aqui o quê? 300 mil habitantes na ilha de Fynen, né? Se não me engano é isso, mais ou menos. Cara, foi muito importante, porque me trouxe credibilidade. E isso aconteceu. O Henrik, que é o cara que é o número 3 da DSV, que é uma das maiores empresas da Dinamarca, me mandou esse e-mail falando que achou meu blog super interessante e que queria conversar sobre um potencial trabalho, né? E foi assim que começa uma relação minha com a DSV também. E aí eu tenho meu segundo cliente, aliás, a DSV foi o terceiro cliente, porque eu fiz umas coisas com cervejas e tal, e esse foi o meu começo aqui na Dinamarca, né? E eu só quero lembrar que tudo começou com um blog. E aí muita gente fala, legal, Carlos, tá bom, esse negócio de blog e tal, mas será que vai funcionar para você? Depende, cara. Se você, eu sempre falo algumas coisas, né? Se eu acho que você tem que estar no LinkedIn, eu acho. Eu acho que o LinkedIn ele tem a função hoje de ser um currículo vivo. Por quê? É muito simples. O currículo, ele olha para o seu passado. O LinkedIn é o seu currículo hoje, tá? Ele é o teu currículo vivo. Ele é como se fosse um polvo, onde você vai criar conteúdo, você vai propor ideias, você pode ter um nicho, você tem um feed ali que as pessoas estão consumindo conteúdo de qualidade. Quando você mostra um currículo, cara, tem um monte de coisa lá, ele olha o passado, o que você fez, mas na minha opinião, ele não é relevante mais, ele não é tão relevante quanto o teu LinkedIn. Ele representa, isso sou eu, uma formalidade. E por que eu estou dizendo depende? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser empreendedor, eu já tive alguns embates aí na comunidade de dinamarqueses, brasileiros na Dinamarca. Eu não acho que todo mundo tem que ser empreendedor. Se você tem o sonho de morar na Dinamarca ou morar na Alemanha e trabalhar no emprego público, parabéns, que ótimo para você. Se você quer trabalhar como advogado ou como médico, cara, parabéns também. Você vai ter que fazer algumas coisas que a sociedade demanda, né? Você vai ter que falar a língua fluentemente, que eu não falo, vai ter que estudar. Eu estudei na PUC, São Paulo, administração, então eu sempre ouvi muito aqui dos dinamarqueses e que eu precisaria tirar uma educação dinamarquesa. Eu falo, não, por quê? Né? Para que eu vou ter que estudar de novo? Eu não tinha essa ideia de que eu queria estudar de novo numa universidade dinamarquesa. Eu não queria isso para mim. Para mim, os 5, 6 anos de PUC lá que eu fiz estava ótimo. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero viajar com o meu trabalho, né? Isso para mim. Mas se você quiser trabalhar como advogado, se você quiser trabalhar no emprego público, né, que vai trabalhar como médico, cara, você vai ter que fazer algumas revalidações de currículo e fazer o que é necessário para se adequar à sociedade. Agora, eu acho que ter uma conta no LinkedIn, estar presente lá, é muito importante sim, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho de LinkedIn. Entrou mais alguém? Pessoal, já falei bastante. Laís, oi. A Laís é minha namorada. Tá beleza? Tá tudo bem até agora? Então, tá. Estamos em 20 e poucos minutos. Eu estou marcando aqui. Vamos lá. Apresentação dos slides. Tá. Então vamos lá. Aqui dá um delayzinho quando faz isso. Será que você deve estar presente no LinkedIn? Então, eu tinha falado esse negócio da marca pessoal. Eu não acho que tem uma fórmula, né? Eu contei um pouco da minha jornada e se minha jornada se aplica a você. Não. Minha jornada é minha jornada, essa é a minha vida. Agora, eu acho que tem coisas que você pode usar, como produzir conteúdo, ter um blog, se posicionar, cara, ter interesses. Eu acho que ter um blog ou ter algo, produzir algo é muito, muito saudável, isso ajuda muito, especialmente quando a gente chega num país novo, que a gente não tem uma rede de relacionamentos e a gente está se encontrando, né? Está tentando encontrar um caminho. Então, acho que é muito positivo
E aí, com relação ao LinkedIn, as pessoas olham essa rede. Então, mas eu vou dar alguns dados, eu vou falar um pouquinho se você acha se é importante hoje estar em rede social e no LinkedIn. Primeira coisa é assim, olhar uma estatística básica, né? Quanto tempo se gasta em mídia social hoje? Cara, em 2022, esse estudo da Uberloco Estatista, as pessoas estão em média 120 minutos, então dá 2 horas e 27 minutos gastos em mídia social. Então as pessoas ficam usando mídia social, em média, 2 horas e 27 minutos do dia delas, elas estão scrolling, né? Elas estão fazendo esse movimento com o dedo. Então isso para mim é muito óbvio que ficar mandando e-mail, se é um e-mail sem relevância, não vai funcionar. Para que eu me torne top of mind, para que eu chame a atenção de tomador de decisão, eu não estou falando só de LinkedIn, eu tenho que estar numa mídia social. Agora, falando de LinkedIn, vamos dar uma olhada em como é que esse troço cresceu nos últimos 14 anos. Hoje o LinkedIn ele tem 822, aliás, o último dado que eu vi 830 milhões de membros, tá? Isso no quarter one foi 822 milhões de membros. Eu nem estou falando aqui que 1 a 3% das pessoas produzem conteúdo no LinkedIn, ou seja, de 99% a 97% só consome. Então, 1 a 3% produz conteúdo no LinkedIn. 99% a 97% só consome. E eu vou mostrar para vocês coisa que aconteceu na minha vida, além desse case aí da iluminação, da luminária decorativa, para de fato provar que a rede ela é muito poderosa, mas vai muito do como a gente se posiciona. Então, eu vou falar para vocês como é que eu comecei. Eu comecei com o marketing do desespero, né? O que é o marketing do desespero? Cara, eu não tinha um nicho nem um subnicho bem definido. Eu dava tiro para tudo quanto era lado, eu não me engajava com conversas em um nicho específico, a gente vai falar o que é o nicho. Eu não entendia o conceito de niche down, ou seja, de eu me aprofundar no nicho, né? Porque se eu me aprofundo no nicho, se eu entendo com quem eu quero falar, eu vou começar a chamar a atenção das pessoas certas. E fica muito mais fácil eu chamar a atenção de um grupo muito específico de pessoas do que tentar falar com todo mundo e não falar com ninguém. Eu não sabia como enviar e-mails, como enviar os DMs e pegar aquela conversa que eu começava no LinkedIn e transportar aquilo para um call ou para um café pessoal, né? Eu me sentia também muito inseguro, porque eu pensava, cara, eu vou falar sobre o quê? Né? Eu não sabia o que eu ia falar, como é que eu começaria uma conversa. Eu fiz muito spam, eu não sabia sobre etiqueta social. Eu tinha muito aquela coisa de do, né? De be a doer, né? E fazer, mas putz, quebrei muito ovo aí e nessa jornada acho que eu fui aprendendo e como consequência eu fui bloqueado também de muitos grupos. Então como é que eu começaria isso? Usem isso, né, para entender o que não fazer e como é que eu começaria hoje em dia. Antes de sair publicando conteúdo, eu sugiro que vocês definam um nicho, né? Para quem que eu quero me tornar relevante? O LinkedIn hoje eu tenho um mercado total aí de 830 milhões de usuários. Tem um outro dado, sendo que 300 milhões, mais ou menos, usa isso aí uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por dia, 300 milhões de pessoas. Eu tenho 830 milhões de pessoas aí, mas nesse universo de 830 milhões, que a gente pra caramba, é quase um bi, né? Eu tenho 300 milhões de pessoas que estão usando todo dia. Eu nem vou falar das gerações que usam mais, eu fiz um post outro dia, depois eu compartilho com vocês também, mas eu foco em empresas no mercado de e-commerce e são empresas de software as a service. Então, são empresas de e-commerce e SaaS. E os meus potenciais clientes são são CMOs, né, os Chief Marketing Officers, gente em partnerships, CSOs e podem ser alguns CEOs também. Fazendo isso aqui, afunilando, eu chego em 2 milhões de membros. Eu vou de 830 para 2 milhões na média. Já muda muito, né? E é um mercado gigante. Você imagina 1 milhão de pessoas? Eu acho que na Parada Gay em São Paulo deu 1 milhão e poucas. É gente demais. Então, né?
E aí eu tenho outras características aqui que eu exijo para mim mesmo, isso para Evolve, né, para minha empresa de marketing de relacionamento ali para o mundo do e-commerce. São empresas que têm que ter funding, tem que ter grana, né? Trabalhar com empresa com grana. Mínimo 5 milhões em annual recurring revenue, 5 milhões que o cara tem ali de faturamento anual. Porque se o cara tiver menos que isso, ele não consegue pagar pelos meus serviços, né? Eu sou uma boutique, então não é interessante. O cara tem um time pequeno ou médio de marketing, ou às vezes ele até pode ter um time maior, mas ele não está tendo as capacidades internas de fazer o que eles querem em termos de conteúdo. Então aí eles começam a olhar para uma consultoria. Eles olham para mercados internacionais, porque o meu foco também é a expansão internacional. Aliás, o meu foco da Evolve é a expansão internacional. E eles valorizam, eles valorizam construção de marca. E faltou uma coisa que é relacionamento, que é o que eu foco muito na Evolve, tá, pessoal? Então, a primeira coisa é focar o nicho, depois fazer uma engenharia reversa do meu público, né? Antes de sair postando, sobre o que eu quero falar, sobre o que eu posso falar, para quem que eu quero postar, influenciar e construir relacionamentos, né? Eu mostrei para vocês, CEOs, CSOs. Agora eu tenho uma outra estratégia que eu não vou entrar aqui hoje, mas tem tudo a ver com construção de relacionamento. E sobre quais os temas e tópicos que eu gostaria de me posicionar e me tornar conhecido a respeito, né? Então, um exemplo aqui do Carlos Monteiro, eu tenho os meus pilares de conteúdo. Sobre o que eu posso falar muito bem? Cara, eu posso falar muito bem com propriedade hoje de expansão internacional expansão internacional e marketing de relacionamento ou social selling, depende, né? Para o nicho de e-commerce e para o subnicho desses caras aqui que eu mostrei para vocês. E eu quero me tornar conhecido como alguém muito relevante em marketing de relacionamento e expansão internacional para empresas de SaaS no mercado de e-commerce. Também quero ser alguém reconhecido aí como alguém que fala sobre construção de comunidade de mercados internacionais e como os relacionamentos eles podem acelerar o teu pipe, né? O pipeline, o seu processo de vendas. Então, exemplo aqui é o seguinte, eu tenho basicamente 2 pilares, né, de conteúdo, tá? E desses pilares eu crio meus subtemas. Então eu falo, se você me seguir no LinkedIn, a minha comunicação ela difere o público, tá? Do meu Instagram. Então no meu Instagram eu falo para brasileiros que estão fora do Brasil ou que querem trabalhar para empresas fora do Brasil, né? Então é uma outra jornada, é uma outra galera, mas os temas são os mesmos. Os brasileiros que querem morar fora do Brasil, eles se encaixariam mais ou menos aqui numa expansão internacional, mas eles também querem saber sobre marketing de relacionamento. Como é que eu crio minha rede de relacionamentos? Como é que eu falo sempre sobre não fazer networking, sobre construir relacionamentos memoráveis, tá? Mas esses são os meus temas. Então, assim, meu pilar, eu tenho 2 pilares, e aí eu quebro isso em questões que as pessoas têm. Como fazer expansão internacional? É um subtema. Quais os desafios de se fazer expansão internacional? O que eu tenho que olhar ao fazer expansão internacional da minha empresa? O que é marketing de relacionamento? Por que você tem... por que você não consegue se relacionar com um CEO em e-commerce? O que os CEOs de e-commerce fazem de errado? É isso, eu tenho 2 pilares e aí eu falo de várias coisas diferentes dentro desses 2 pilares. É aí que as pessoas têm muita dificuldade. E eu estou falando isso porque foi onde eu tive muita dificuldade, né? E conversando com amigos, onde o negócio enrosca. Definir sobre o que eu posso falar e depois achar formas de falar esse negócio. Depois é criar um sisteminha para eu publicar. Eu vou definir minha frequência, né? Por exemplo, 3 peças de conteúdo por semana, eu vou separar. Se você tiver essa estrutura aqui, durante o final de semana você vai ter ideias, ou durante a semana, cara, pega um Evernote, um bloco de notas, vai anotando as suas ideias e durante a semana, durante o final de semana, você separa uma hora e cria essas peças de conteúdo que podem ser posts que você vai soltar durante a semana, tá? Então anota essas ideias, defina o formato também que você se sente confortável em publicar. Você não precisa fazer só vídeo, a gente já vai falar sobre isso, né?
e fale sobre 2 ou 3 temas, no máximo, e encontre, cara, 1000 formas diferentes para falar sobre esses temas. Muitas pessoas, elas cometem o engano de falar sobre várias coisas e não falar sobre nada. Quando o segredo é eu simplificar, eu falo sobre expansão internacional, como eu te falei, e marketing de relacionamento, e dentro disso eu encontro 1000 formas diferentes de falar sobre essas duas coisas. Então é importante, assim, você ter uma linha mestra, né? Definir os tópicos, e aí você pode pensar no seguinte, porra, durante o final de semana eu vou criar um artigo, né, maior, e aí eu posso quebrar esse artigo em posts. Eu também posso fazer threads para o meu Twitter. Eu posso criar uns posts ali para o meu Insta. Então, com um artigo ou com um vídeo maior, um artigo que pode servir de script também para o YouTube, você pode quebrar ele de várias formas. Eu tenho um amigo aqui, é um cliente, né? Ele é fotógrafo. Então ele faz, cara, ele falou, puta, e Carlos, eu não tenho confiança ainda para fazer vídeo. Cara, faz foto, mostra. Aliás, a tua foto é tua vitrine, né? Então, faz foto. Eu faço vídeos, eu faço muito conteúdo com potenciais clientes. Eu tenho uma estratégia de podcast, né? Eu dei mentoria para uma arquiteta, eu falava para ela, cara, vai mostrar os teus desenhos, é muito mais interessante até do que você, se você não está confortável. Com o tempo, a gente vai mostrando sua cara, mas o seu desenho é tua vitrine, é tua arte, né? Então é mais importante, às vezes, você mostrar algo, em vez de ficar falando, mostra algo que você é bom, que você pode propor, tá? Isso vai falar muito alto. Otimiza teu perfil. Eu tenho um material completo sobre otimização de perfil, mas coisas básicas, né? Como usar palavras-chave no teu nicho é muito importante, porque o LinkedIn, o Google hoje já indexa o teu nome direto com o LinkedIn. Então, por exemplo, se você procurar lá Carlos Monteiro, tem vários, mas se você procurar lá Carlos Monteiro Evolve, ele vai achar. Ou Carlos Monteiro Dinamarca, ou Denmark, ele vai achar. Ele já vai indexar e meu nome vai bem provável no Google aparecer lá. E eu sugiro que você utilize palavras-chave específicas do teu nicho. Eu não vou falar hoje como você faz isso, tá? Eu tenho um trabalho só para fazer isso, a gente tem uma mentoria, mas é isso, otimiza o teu perfil. Segunda coisa, cara, foto teu cartão de visita. E eu comecei com essa foto, né? Existe um software, isso aqui eu vou dar essa dica aqui para vocês, que se chama Photo Filler. Photo de P-H-T-O, né? Photo de fotografia, Filler de fio, Filler, tudo junto.com, onde você consegue pegar a opinião de outras pessoas na tua foto. Então é mó legal, porque às vezes a gente acha que a gente parece de um jeito para as pessoas, e as pessoas nos veem de uma outra forma. Então aqui eu recebi votos de pessoas que não me conhecem sobre o meu likability, sobre se elas me julgam como alguém competente, influente. E, cara, você pode ver, a foto impacta muito. Você tem ali 3 segundos que a pessoa vai olhar para tua cara. A gente pode debater se é triste ou não, mas é o tempo que você tem para chamar a atenção de alguém. E é isso, né? Então leve a foto a sério. Eu recomendo muito todo mundo tirar uma foto boa de perfil, porque é aquele negócio do marketing que você não consegue medir, mas que com certeza tem impacto. Aí, outra dica é próximo passo no LinkedIn é mapear as empresas e pessoas que você sonha trabalhar, né, ou vender. Tem gente que aqui provavelmente quer trabalhar para empresas que não consegue trabalho, tem gente que quer vender serviços, então mapeia essas empresas. Dentro dessas empresas, você vai mapear pessoas-chave dentro da organização. Então vamos dizer que você vende aí para empresas de 100 pessoas, lembra que eu falei do meu nicho? Então são empresas ali que fazem 5 milhões, em geral essas empresas podem ter 50, 100 pessoas, podem ir até, vamos dizer, 500 pessoas, 5 milhões para cima, né? É o meu range. Então eu vou mapear quem que é o head de marketing, quem que é o head de partnerships, quem que está abaixo desses caras, para começar a me engajar. Se engaja com as pessoas, comente nas postagens delas, faça isso repetidas vezes. E ao se engajar, cara, não vai lá e dá apenas um like, como
todo mundo faz. Por exemplo, o Hugo, ele é cliente e é um mentor também meu, eu tenho uma mentoria, a gente tem uma mentoria reversa. Quero mostrar aqui para vocês, ele é um cara mega importante, ele foi no mundo corporativo, ele foi CFO aí do Pão de Açúcar, do GPA, e tem uma carreira brilhante. Mas olha, assim, ele publica conteúdo, tem um monte de gente que está ali só batendo palminha, mas ninguém vai ali e comenta, de fato, para chamar a atenção dele. O LinkedIn é uma plataforma que você tem a oportunidade de pular o RH, né? Isso que aconteceu na minha vida, que eu quero dizer aqui, é que eu nunca precisei, ainda bem, do RH de uma empresa. É uma construção, porque a gente está falando de uma construção de um marketing pessoal, né? Mas aqui a oportunidade é bizarra. Por quê? Porque tem 31 likes, mas não tem nenhum comentário na postagem do Hugo. Ou, por exemplo, o Martin, que também já colaboramos muito, ele estava na Implement Consulting Group, é amigo meu, e ele é o CCO hoje da Lacris. Então ele tá procurando, ele tá querendo recrutar a gente. Cara, a forma mais legal, mais fácil de você construir um relacionamento com o Martin é sem ele pedir, é tirar uma foto com aquele negócio da Lacris, vai lá no aeroporto, sei lá, e fala, pô, ajuda o Martin a encontrar o próximo talento, marca o cara e você começa já construindo o relacionamento com o pé direito com alguém que nem pediu, mas com uma empresa que talvez você queira trabalhar, né? Aí vamos falar de umas dicasinhas que eu tenho aqui para você construir sua audiência de uma forma um pouco mais rápida no LinkedIn. Mapeia dentro do teu segmento quem são as grandes contas, né? Quem são influenciadores que falam sobre assuntos interessantes, esses caras que têm vários comentários, né? Que tem grande engajamento. Toca o sino para ser notificado, comente nas postagens deles, tá? O objetivo do conteúdo, cara, quando você está produzindo conteúdo, quando você está se engajando, o que vai acontecer? As pessoas, você vai lá, se engaja, automaticamente o cara vai olhar o teu perfil. E aí, se você está produzindo conteúdo, você começa a chamar a atenção dessas pessoas ao longo do tempo. Não é uma coisa que vem automático, mas ao longo do tempo. É uma construção de relacionamento. Você vai tocar o sininho, o LinkedIn começa a te notificar quando o Martin postou, quando o Hugo postou, quando a Joana postou, e ali você tem uma chance de interagir com essas pessoas, né? Então são o que a gente chama de soft touches, né? Você vai comentando, vai se engajando, vai ajudando essa pessoa até um dado momento que você vai pedir para se conectar. Quando você for produzir conteúdo, você pode ter em mente que você pode entreter. Então não é só coisa profissional, aquela coisa séria, né? Você pode entreter. Só que o que eu recomendo? Entretenha, mas amarre o seu entretenimento ao teu tópico principal, né? Isso foi um erro que eu sempre fiz. Então eu falava sobre um monte de coisa e não amarrava isso com marketing de relacionamento. Faça entrevistas, né? Eduque as pessoas sobre uma temática específica. Você pode inspirar, mas amarra isso ao teu tema principal. Conta a tua jornada. Uma coisa que, cara, para mim sempre funcionou muito foi contar a minha jornada, de como que eu comecei aqui na Dinamarca, como é que as coisas aconteceram na minha vida. Aqui eu estou fazendo um post. Só que é importante, né, galera? Aqui que tá. A gente começa a construir relacionamento. Cara, é muito mais fácil eu vender algo para quem começa a me conhecer do que para um estranho. Então, as pessoas estão dando like, cara, vai lá, você vê alguém que você não conhece, porra, obrigado pelo like, valeu, manda uma mensagem personalizada, se engaja com essa pessoa, constrói, né? Constrói relacionamento. Constrói relacionamento com quem te segue, era isso que eu ia falar. Não se conecte, envia um DM, personaliza a mensagem, manda um áudio, no LinkedIn você tem áudio, você pode mandar vídeo agora, manda um videozinho, clica lá no vídeo, pô, valeu, obrigado por me conectar, cara, eu tô aqui na Dinamarca, tô em Copenhague, Odense, sei lá onde vocês estão, vamos marcar um café virtual ou presencial, se apresente, isso faz uma diferença monstruosa. E aqui algumas das coisas que já aconteceram na minha vida, então Mariano Faria, ele é o fundador da Vetex, a Vetex hoje é uma grande empresa de tecnologia no Brasil, a partir da produção de conteúdo e e-commerce, ele começou a me seguir, eu não sabia que a Vetex estava fazendo expansão internacional, mandou uma mensagem, trabalhamos com a Vetex, um trabalho muito bonito, a Vetex, eles fizeram uma oferta de compra para uma empresa que eu tive, que chamava Biassa, um dia a gente pode conversar sobre isso. Cara, esse aqui é o CCO de uma das maiores empresas de pagamento do mundo,
Esse aqui era o CEO da maior empresa de e-commerce da Polônia. Enfim, dá certo. Esse cara eu conheci ele no trem, produzindo conteúdo, e um dia ele falou, putz, vamos bater um papo durante a pandemia, tô precisando da tua ajuda com e-commerce. Ele veio. Isso aqui foi um contrato que eu fechei ano passado também, produção de conteúdo, podcast, né, produzindo no LinkedIn. Então as coisas começaram a acontecer dessa forma, né? Eu estava terminando a apresentação, galera, desculpa aí a falta do design, mas assim, só para amarrar essa conversa, o que é importante para vocês aí na construção de marca pessoal e utilizar o LinkedIn? Primeiro ponto é definir o nicho, né? Definir as temáticas de conteúdo, o que vocês querem falar, o que vocês vão falar. Ser intencional, para quem que eu vou falar. Criar um sistema e diversificar. Você pode contar sobre a sua jornada, você tem um ponto de vista, compartilhar seu conhecimento. Depois você tem que ter o perfil otimizado, né? As pessoas vão olhar o teu perfil naturalmente. Você tem um perfil com a foto zoada, puta, é ponto perdido. Acabamos de sair de uma live com o CTO, o cara falando uma coisa. Tem uma boa foto, popular o teu LinkedIn com conteúdo, se engajar. LinkedIn você pode ter provas sociais ali também, né, de outros profissionais, então pode ter depoimentos de outras pessoas. Levem isso a sério, porque o negócio é sério, o negócio funciona, tá? Liste as empresas, siga de 3 a 5 pessoas, se engaje com essas pessoas, né? Se conecte, mande uma mensagem personalizada agradecendo a conexão, propõe um call, estuda sobre a empresa, e uma forma aí de fazer isso e de acelerar muito a tua construção de relacionamento, cara, é ajudando. Por exemplo, eu dei um exemplo do marketing. O que dá pra fazer agora? O cara tá contratando, tá com dificuldade para contratar, vai lá, tira uma foto, mostra pra tua rede de gente internacional, marca umas pessoas. As pessoas estão com desafios para contratar gente boa. Apresenta A para B, porque quando você apresenta a pessoa, você encurta caminho, né? Todo mundo tem um problema. Eu tenho vários desafios. Então, se alguém me apresentar, porra, você vai ser aquele cara que propôs aquele elo. A forma mais fácil de você ganhar credibilidade, eu acho, é quando você encurta um caminho e você resolve um problema. Então, o resumo que eu quero falar é resolva problemas. E é isso a minha apresentação de hoje. Então, se precisarem de ajuda, eu tenho o meu Insta, que eu tenho muito conteúdo, tá? O Carlos Monteiro. Manda um direct para mim, dizendo que você viu essa live. E, cara, eu tenho uma Power Session também, para quem precisa que eu pegue pela mão e ajude, né, a ter uma estratégia completa de LinkedIn aí, como otimizar perfil, como achar palavras-chave, como ser relevante no nicho, que tipo de conteúdo criar. Tem um link lá na minha bio, vocês podem ir lá. Também temos trabalho de mentoria, né? Estamos com uma mentoria agora com uma turma muito boa, inclusive amanhã a gente tem encontro. Tenho 4 pessoas incríveis nessa mentoria. Nessa mentoria a gente tem 6 encontros, onde a gente fala muito sobre tudo que eu falei aqui de uma forma muito profunda, e além disso a gente tem gente muito boa, né, no mundo inteiro, que a gente acaba construindo comunidade dessa forma e se ajudando. E acho que esse é o poder da mentoria, é como se fosse um mastermind. Galera, então é isso da minha parte, eu agradeço demais. Eu estou parando a gravação por aqui e eu vou bater um papo com quem está por aqui hoje, tá bom? Agradeço, consegui fazer, acho que de uma forma objetiva, 48 minutos, então tá ótimo, não ficou que nem o vento levou. É isso aí, valeu, um abraço.